século I, que foi o primeiro, né? A igreja do século I, que foi a primeira que recebeu o livro, talvez, e eu estou dizendo só talvez, é uma opinião pessoal minha, né? Talvez eles tivessem uma compreensão muito maior do livro do que nós hoje no século XXI, porque eles estavam de certa forma habituados com essa linguagem, tá? E a linguagem simbólica que João vai empregar no livro, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e essa simbologia toda nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Alguns profetas do Antigo Testamento usaram um pouco desse estilo literário em algumas partes das suas profecias. Não tem nenhum livro inteiro assim, somente o Apocalipse. No Antigo Testamento, alguns usaram algumas partes, tá? Uma outra curiosidade, que não é bem uma curiosidade, é uma informação que vai ser importante para a gente decifrar, né, o que vem por aí, porque vem muita simbologia, né? E é interessante que nós pensemos, que nós recebamos essa informação, que o livro do Apocalipse, de todos os livros do Novo Testamento, é a que mais se refere ao Antigo Testamento. Então muitas pessoas imaginam assim, que o Apocalipse é um livro voltado para o futuro, é uma previsão, como se fosse aqueles livros lá de Nostradamus, né? Como se fosse um livro de Nostradamus, assim, uma previsão de algo, que alguém teve uma previsão. Não é. Ele é um livro espiritual, tá? Que conta a história de Cristo, a ação de Cristo e a ação do anticristo, ou seja, que é aquele espírito opositor da igreja, tá? Bom, no Novo Testamento é que mais faz referências, né, a esse simbolismo. Um outro detalhe, antes da gente entrar propriamente nos versículos, mas que eu considero importante os irmãos observarem, é algumas formas de interpretação, as mais conhecidas, tá? Uma é conhecida como historicismo. Ela é movida assim, ela associa, esse historicismo procura associar os fatos históricos e encaixá-los no livro. Então, por exemplo, acontece um fato na história, e aí eles procuram alguma coisa no livro e falam: não, vocês aqui no capítulo tal do Apocalipse, esse aqui é aquele versículo e tal. Isso daí nós rejeitamos, porque vai representar erros. Por quê? Porque vai transformar o livro em especulações. E é o que de fato nós temos visto, né? Há muitos anos já. Quando criaram, antes do CPF era o SIC. Ninguém pode comprar sem vender se não tiver o número do SIC, era a marca da vez. Depois o código de barras, depois chip, depois uma série de coisas. Nós vamos ver que não vai ter. Cristo não ia deixar a sua igreja à deriva, em confusão, numa dúvida tremenda como essa, né? Nós vamos analisar no livro, nós vamos ver como Cristo deixa. Por isso que é importante entender o Apocalipse, a revelação, né? A palavra Apocalipse, ela quer dizer, na verdade é Apocalipsis, né? No grego, ela quer dizer justamente revelação. Cristo, ele fundamenta, ele deixa segura a sua igreja. Então não é um livro de confusão, mas é um livro de revelação para os santos, conforme nós vamos ver, tá? Então esse historicismo, ele molda os registros históricos aos eventos do livro. Isso nós rejeitamos. Uma outra forma de interpretação é conhecida como futurismo. Esse futurismo, ele vai associar todos os eventos do livro ao futuro. Então é como se fosse de fato aquele livro do Nostradamus, tá? Que alguém teve uma visão lá, uma revelação de coisas futuras, né? E vai estar sempre no futuro. Eu sempre penso assim, né? Não sei se os irmãos já viram aquelas cenas. Eu não estou dizendo que os estudiosos que defendem isso são palhaços, não isso, tá? Mas já viram aquela cena de um palhaço no circo, ele deixa cair o chapéu, quando ele vai pegar o chapéu, ele chuta com o pé e não consegue pegar. Aí ele anda mais um pouquinho, chuta o chapéu e não consegue pegar. O futurismo é mais ou menos isso, porque ele vai sempre empurrando para o futuro os eventos do Apocalipse, tá? Uma outra forma de interpretação, e essa eu quero que os irmãos tenham um pouco de atenção com ela, embora eu não vou abordar ela, nem temos tempo, né? Mas é porque ela está muito forte nas redes sociais. Quem navega em redes sociais, em grupos cristãos aí, já viu alguém falando isso, é o preterismo. O que eles dizem? Eles jogam todo o Apocalipse no passado. O Apocalipse já aconteceu.
Mais precisamente, se completou no ano 70, na queda de Jerusalém, né? Quando Roma invade Jerusalém, general Tito, né? Ele invade Jerusalém, ele entra a cavalo no templo, né? Sacrifica um porco dentro do templo, e tem a profecia de Cristo em Mateus 24, né? Que fala, né? Ore para que não seja no inverno, ai das que estiverem grávidas, ore para que não seja no sábado, né? Porque eles têm uma dificuldade de fugir dessa invasão romana aí. E isso aconteceu no ano 70. Então os preteristas, eles, em geral, eles dizem que João teve essa revelação por volta do ano 60 e se cumpriu no ano 70, porque nós vamos ver aqui que fala assim, coisas que em breve vão acontecer, tá? Então eles falam que alguns preteristas chegam a dizer que Cristo já voltou. Então, se os irmãos encontrarem aí navegando nas redes sociais, né? Cuidado, porque na verdade, né, falo com todo respeito, mas é uma grande heresia, tá? E existe uma outra forma de interpretação que também não é perfeita, mas é a mais racional, tá? Que nós chamamos de neutralismo, tá? Neutralismo. Alguns conhecem também como ideologia ou idealismo, ou ideais do livro, idealismo, uma coisa assim, tá? Mas vai na base do neutralismo. O que quer dizer neutralismo? O neutralismo, ele vai abordar as questões espirituais do livro, tá? Vai olhar o livro como a gente olha o livro, tá? Obviamente, vai haver uma relação com questões do passado, que já aconteceram, é inevitável isso no livro, tá? Vai haver uma relação com o presente, coisas que nós podemos identificar na nossa época, e vai haver uma relação com eventos futuros, tá? Porque, sem dúvida, é um livro escatológico, né? Tá? Principalmente o capítulo 20, 21 e 22, tá? E outras passagens também. Mas o neutralismo, ele vai procurar ver a Bíblia pelo simbolismo, ou seja, ele não vai ter a opinião humana ali forçando alguma coisa, tentando encaixar o livro em algum fato, seja ele do passado ou do presente, e nem vai empurrar para o futuro, tipo jogando tudo para baixo do tapete, né? Não, nós vamos olhar o livro como nós devemos fazer. Se você for fazer um estudo de qualquer livro bíblico, você vai ter que olhar pela questão espiritual do livro, qual é a mensagem daquele livro, né? Então, o que nós vamos entender aqui é a mensagem do Apocalipse. É claro que nós vamos reconhecer algumas coisas aí, tá? Então, as três primeiras formas de interpretação nós rejeitamos totalmente: historicismo, futurismo e preterismo. Rejeitamos totalmente. O neutralismo, nós não vamos dizer que estão todos certos, né? Aí você encontrou um teólogo lá, que ele vai por essa linha, não dá para saber também se ele está certo. Nós vamos ter que estudar mesmo a Bíblia, e é trabalhoso, porque só vai estar mais perto da verdade totalmente quem tirar da própria Bíblia a resposta, sem opinião humana, porque vai ser impossível alguém ter uma opinião sobre esse simbolismo aqui, tá bom? Quer dizer, a opinião todo mundo pode ter, mas é impossível alguém acertar, né? Então, a Bíblia, ela vai mostrar esse simbolismo, e nós vamos entender o simbolismo bíblico e o que o livro está dizendo de fato. Lembrando que é um livro para a igreja, tá? A igreja, irmãos, é uma pena que é um livro pouco estudado. Dá para entender por quê, demanda tempo, o pastor é meio que dá cara para bater também, para fazer, né, um estudo desse, mas a igreja precisa entender essa revelação aqui, tá? Os cristãos do passado, que estudaram o livro, conheciam o que ia acontecer nos nossos dias, sabiam o que ia acontecer com a igreja nos nossos dias, tá? Como nós podemos saber o que vai acontecer com a igreja no futuro, tá bom? Tudo bem até aqui? Temos alguma dúvida?